Olá, é com muita alegria que nós estamos entrando mais uma vez na tua casa com o programa Palavra de Fé. E realmente temos uma felicidade em estar mais de 4 anos compartilhando com vocês palavras de fé, de esperança e de amor. Você vai ver agora nessa oportunidade o culto celebrado a Deus na nossa igreja, na comunidade Batista Vida Nova de Camumbi, situado na RS 509, faixa velha de Camumbi, número 3278, no pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial para participar também desses cultos que nós celebramos a Deus. Participe! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, Santo Espírito, vem inundar, encher as nossas vidas. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos inundados do teu amor, Jesus. Nos ensina a amar, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo. Para terminar, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Senhor. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Aleluia, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Sabe como? Em tua presença, Senhor Jesus. Adore. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença.
em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, atrai o nosso coração a ti, Jesus. Oh, aleluia. Quero estar neste lugar. Peça para Ele, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar, Deus, neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é o quê? Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, diga, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Nos mantém no foco, Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19. Assim diz a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro pertence ao maligno. O mundo inteiro está sob a influência do maligno. Então hoje nós vamos ver como as trevas espirituais militam em nosso meio.
Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém esteja pensando, mas pastor, cobertura espiritual, isso significa que nós estamos sob uma cobertura de homem, de um apóstolo, de um bispo? Não, queridos. Cobertura espiritual é que nós estamos sob a cobertura de Deus. Ou seja, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução muito comum nas nossas Bíblias. Uma tradução um pouquinho melhor seria: o Senhor é o meu pastor e ele me bastará. E a tradução mais correta no hebraico seria: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, o próprio Senhor é o que me supre. Se eu estou dentro dele, se eu estou envolvido nele, eu não tenho falta de nada. Amém? O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, se eu estou em Deus, Deus está em mim, eu tenho descanso para minha alma, eu tenho paz verdadeira. Salmo 127, Salmo 128, todos esses salmos nos falam da presença de Deus. Queridos, nós precisamos da cobertura de Deus em nossa vida. Cobertura do sangue de Jesus Cristo em nossa vida. É isso que basta. Quando nós temos o Senhor, não tem mal olhado, não tem praga, porque praga alguma chegará na minha casa, como diz o Salmo 91. Maldição sem causa não prospera. Então nós temos uma cobertura, nós temos uma proteção vindo do alto. Pode alguém fazer uma feitiçaria, voodoo, trabalho pesado, você vai rir daquele trabalho e vai dizer: não vai pegar, porque eu tenho o Senhor, eu sou coberto pelo sangue do Altíssimo. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é certeza que nós temos, porque somos de Deus, e Ele que nos cobre, Ele que nos protege de todo o mal. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Então nós não podemos viver como insensatos, mas temos que viver como sábios. No culto anterior, o pastor Luiz falou sobre a questão de nós vivemos na luz. Então nós aprendemos, nós sabemos que há dois reinos: o reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino do diabo, que é o reino das trevas. Ou você está num, ou você está no outro. Não há meio termo. Mas, pastor, tem aqueles que estão em cima do muro. Os que estão em cima do muro, a Bíblia diz que eles são o quê? Quentes ou frio? São o quê? Mornos. E como mornos, o que Deus faz? Vomita da boca dele. Ah, queridos, ou nós somos quentes perante Deus, ou nós somos frios, porque morno Deus vomita. Pastor, o que é ser quente? Quente é ser crente de verdade, é não ter vergonha de usar a Bíblia, é não ter vergonha de ser taxado e nomeado cristão verdadeiro, crente em Jesus. Crente é aquele que age e reage conforme Jesus agiria e reagiria. Pastor, mas o senhor não falou que nós temos pecados? É claro que cometemos pecados, cometemos erros, mas o crente verdadeiro, sabe o que ele faz? Ele pede desculpa, ele pede perdão. Pastor, quando é que eu peço desculpa? Quando você pisa no pé de alguém, pede desculpa. Perdão quando você erra e fala algo que não deveria. Você magoou alguém, você pede perdão.
Desculpa é um ato de atitude de educação. Perdão é uma atitude de um cristão. Tem diferença. Efésios 2:2 diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Onde e quem, quais pessoas esse espírito maligno age? Nos desobedientes. Então, pastor, eu posso dizer que aquele que é obediente pertence ao reino de Deus, o reino da luz, e aquele que é desobediente pertence ao reino das trevas? Sim, você acertou. Você é uma pessoa inteligente. A obediência, queridos, nós já falamos várias e várias vezes, é um dos elementos fundamentais da fé, porque a fé bíblica, segundo lá o Velho Testamento, lá no hebraico, se compõe de dois elementos principais: obediência e confiança. Ou seja, eu tenho fé bíblica quando eu obedeço, ponho em prática a palavra, e quando eu confio, eu descanso em Deus. Então, aquele que não obedece, que vive em desobediência, esse já é do maligno, esse já pertence a Satanás. Então, queridos, nós temos que desde cedo dizer a quem nós vamos servir. Na verdade, a todo dia, a todo momento, nós temos que escolher a quem nós vamos servir. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, quando nós nos comportamos como crentes verdadeiros, quando nós nos comportamos como cristãos genuínos, sabe o que nós estamos transmitindo para as pessoas? A imagem de Deus. Sabe o que nós estamos transmitindo para as pessoas quando agimos com amor, quando perdoamos, quando somos benevolentes, quando nós somos misericordiosos, quando nós somos bondosos? Nós estamos transmitindo a Bíblia Sagrada. Nós somos a Bíblia aberta para as pessoas lerem. Muitas pessoas jamais vão ler a Bíblia, mas elas não podem dizer que não conhecem a Deus, porque sempre próximo delas vai ter alguém que vive o cristianismo verdadeiro. Isso vai impactar a vida dessas pessoas. E essas pessoas têm que ser eu e você, tem que ser nós. Ou seja, nós, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, nós vamos estar influenciando as pessoas. E quando nós fazemos isso, nós nos parecemos com Cristo. Somos a imagem de Deus. Agora, quando nós pisamos na bola, quando nós gritamos, quando nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, preocupados, irados, buzinamos no trânsito, nós estamos agindo na carne e desagradando e entristecendo ao Senhor. Misericórdia por isso. Atos 17:11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Queridos, vou fazer uma pergunta ingrata agora. Quem aqui já leu toda a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Leu toda a Bíblia? Poucas pessoas. Quem leu a Bíblia mais de 2 vezes? Levanta, continua com a mão levantada. Quem leu mais de 3 vezes? Mais de 4 vezes? Mais de 5 vezes? Quando eu me converti, eu li a Bíblia em questão de meses. Num ano, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Eu não conseguia parar.
Eu começava e não conseguia parar. Eu lia a Bíblia almoçando, lendo a Bíblia, jantando, lendo a Bíblia. Estão entendendo? Eu tinha um momento, eu estava lendo a Bíblia, eu tinha fome de Deus, tinha desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Precisamos ler a Bíblia, queridos. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece. Em outra tradução diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E nós já falamos que falta de conhecimento é ignorância. E ignorância no hebraico é trevas. E quem é o príncipe das trevas? Senão Satanás. Então, na verdade, quem é o maior beneficiado pela nossa ignorância? Quem deseja que nós permanecermos ignorantes, senão o diabo? O conhecimento é que liberta. O conhecimento é Jesus, é a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais instrumentos, mais ferramentas, mais armas nós temos para combater esse mal. Sabe, queridos, não adianta aqui trazer uma pregação maravilhosa, profunda, trazer as questões aqui do hebraico, do grego, trazer uma interpretação, uma exegese perfeita, talvez, se nós não colocarmos em prática. Estão entendendo? A questão não é a profundidade do conhecimento, a questão não é a quantidade do conhecimento. A questão X é o quanto eu realmente quero colocar isso em prática. O quanto eu me importo com essa palavra, que eu não vá me esquecer amanhã e que eu vá levar isso para a minha vida inteira. Estão entendendo? A questão não é a quantidade, mas a questão é a qualidade da palavra que eu quero, que eu desejo, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha forma de pensar. Como é que as trevas militam em nosso meio? Efésios 5,8 diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Deus está dizendo, queridos, vocês já conhecem o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Faça o que é certo. Engrandeça o nome de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber o que é certo, o que não é certo? Deus colocou uma consciência em você. Mesmo aquele que não conhece a Deus, ele tem um discernimento entre o que é certo e o que é errado. A consciência que Deus colocou nas pessoas apita, buzina, traz uma sirene, dizendo o que é certo e o que é errado. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a honra e glória do Senhor. Queridos, se tu for fazer alguma coisa e há dúvida no teu coração, provavelmente não vem de Deus. Mas se há paz no teu coração, provavelmente seja de Deus. Eu digo provavelmente porque não posso falar com certeza. Mas é uma boa indicação que é de Deus. 1 João 5,19, novamente, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então a primeira coisa que eu tenho que entender nesta noite é que o mundo onde eu habito, onde você habita, está sob a influência de Satanás. Você tirou o pé para fora da casa, você está em território estranho, está em território inimigo. Você está indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o teu trabalho, você tem que lembrar e ter bem claro na tua mente, você está em guerra, você comprou uma guerra, você está lutando contra seres espirituais que são muito fortes, são inteligentes, são sagazes, e eles te odeiam, e eles querem matar você, eles querem roubar de você, eles querem destruir você. Estão entendendo? Então, o mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável e incontestável. Nós vamos ver agora a realidade das trevas espirituais, queridos. Vamos ver agora alguns exemplos práticos, como essas forças espirituais malignas, elas agem no âmbito familiar.
talvez através de uma doença crônica, repentina, que não há diagnóstico. Pastor, então toda doença é provocada pelo diabo? Não estou falando isso. Tem doenças que são físicas. Então, tem doenças que realmente nós é que demos ensejo para elas. Fica de pé descalço nesse frio, você não vai ficar com gripe. Não foi o diabo que botou, foi você que deu consequência para isso. Estão entendendo? Mas há algumas doenças que você vai no médico, o médico faz exame e não acha o motivo dessa doença. Começa agora a desconfiar. Pode ser ação maligna? Pode. Estão entendendo? Pesadelos e sonhos ruins recorrentes. Não estou dizendo que talvez você vai olhar um filme de terror e naquela noite você não vai conseguir dormir. Mas a Bíblia diz, Salmo 101, versículo 3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Sabe, quando eu era jovem, eu adorava ver filme de terror. Foi passando o tempo e eu pensei, será que Jesus estaria comigo vendo esse filme de terror? Essa simples pergunta que eu fiz para mim mesmo fez com que eu parasse de olhar esses filmes de terror. Não olho mais. Não tenho prazer nenhum mais em ver filme de terror. Antigamente eu adorava ver aqueles filmes com sangue, com ação. Já não gosto tanto assim, queridos. Com ação eu gosto, mas com sangue não gosto de ver. Porque eu faço essa pergunta para mim mesmo. Jesus estaria ao meu lado olhando aquele filme? Então, cada vez que eu tenho dúvida, eu pergunto para mim mesmo, Jesus estaria comigo aqui numa boa? Olhando o que eu estou olhando, vendo o que eu estou vendo, assistindo o que eu estou assistindo? Na presença dessas companhias aqui ou não? E essa pergunta me salva de muita enrascada, de muitos problemas. Insônia ou sonolência incomum. Você está em casa, você assiste um futebol de 2 horas, assiste um filme de 2 horas, mas daqui a um pouco vem para a igreja e mal chega na igreja já começa a bocejar. Sono incomum. Pare um pouquinho, repense. Daqui a um pouco você está sob uma influência de ação demoníaca. Ah, pastor, é verdade, queridos. Às vezes eu vejo pessoas que, muitos cultos, não só aqui, mas eu já vi no passado, chega na igreja, estão dormindo, bocejando. É claro que de repente tu não dormiu direito, trabalhou, teve pouco noite de sono, aí tudo bem, tu vai ter sono, é normal. Mas todos os cultos ter sono? Ou tu vai ler a Bíblia de noite e dorme? Sabe o que eu descobri? Que eu até recomendo para muitas pessoas, quando elas têm problema de insônia, eu digo, pega a Bíblia e começa a ler. Não tem coisa melhor para dormir depois. Tem pessoas que babam na Bíblia e dormem depois. Estão entendendo? A Bíblia, no meu ponto de vista, é o melhor sonífero que tem. Porque tu começa a ler e começa a despertar o sono. Então, não precisa, queridos, você gastar com remédio. Leia a palavra. Você, lendo a palavra, Deus vai estar falando com você. E automaticamente vai trazer paz ao teu coração. E até o sono vai ser despertado também. Problemas comportamentais e relacionais constantes. É briga em casa todo dia, toda hora. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Talvez você esteja sob influência maligna. Ansiedade e falta de paz constante. Crianças perturbadas, assim, sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural. Quem na escola já não brincou, talvez, do jogo do copo? Ou agora do Charlie? Isso é invocação de espíritos, invocação de demônios, queridos. Isso traz brecha para muitas pessoas. Então nós temos que parar, repensar muitas coisas. Isso traz uma certa legalidade para o inimigo agir na vida das pessoas. Presença de odores nauseantes, estonteantes e inexplicáveis. Atmosferas ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Isso é muito sério, todas essas coisas. Náuseas e dores de cabeça contínuas sem explicação. Pastor, então eu tenho uma enxaqueca constante, é demônio? Não, pode ser físico, pode ser psicológico, mas também pode ser espiritual. Vamos analisar. Começa com o natural, vai para o psicológico.
Aí depois vai para o espiritual. Sempre nessa ordem. Primeiro o natural, depois o psicológico, depois sim o espiritual. Nós não podemos inverter. Achar que tudo é espiritual, tudo é demônio. Porque senão é muito fácil. Tu ora, tem que acabar. Mas nem sempre é assim, queridos. Às vezes pode ser um problema físico, pode ser um problema neurológico, falta de uma vitamina, de um hormônio, algo químico. Aí depois, sim, é espiritual. Sons e visões aterrorizantes durante a noite, sequência de perdas, derrotas, acidentes e fracassos na vida. Então nós temos que parar e pensar se porventura está acontecendo alguma dessas coisas. Vamos analisar nossa vida. Talvez estejamos sob influência de um espírito maligno. É algo que pode acontecer. Olha só o que diz Colossenses 1, 13 a 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Olá, eu sou o pastor Adão Lemos, do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Eu sou apaixonado pelo Senhor, porque eu sei de onde eu vim, queridos. Eu sei de onde eu vim, da família que eu vim, uma família desestruturada, uma família com problemas. E eu, quando jovem, pensava até em suicídio. Não tinha muita pretensão, não tinha muito futuro, quem sabe poderia entrar no mundo das drogas, mas o Senhor me alcançou, me tirou então do império das trevas e me transportou para o império do Filho do seu amor. Você sabe o que Deus já fez na tua vida? O quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você. Então agradeça a Deus por isso. Seja grato. Vamos ver agora 5 pressupostos sobre as trevas espirituais no mundo. Primeiro pressuposto: toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Onde você for, a princípio, há trevas. A princípio, há aliança. A princípio, há pactos. A princípio, há influência do reino das trevas. Então você vai ter lutas. Você vai sofrer perseguições. Estão entendendo? Por isso que muitas vezes você não compreende, porque muitas coisas acontecem contigo, porque você está debaixo daquela sociedade, debaixo das ações de trevas. Agora, a diferença entre nós e as demais pessoas é que nós temos um relacionamento com Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E Ele nos deu armadura para lutarmos. Ele nos deu ferramentas para trabalharmos. Ele nos deu força, ousadia e coragem para vencer essas lutas. E muitas pessoas não conhecem e não sabem esse Deus. O reino de Satanás é
segundo pressuposto, o reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. E ela tem formas para influenciar as famílias e as pessoas, ou seja, formar opiniões através das artes e entretenimento, através da mídia e da comunicação, através do governo e da política, através da economia e negócios, através da educação e ciência, através da própria família, através da igreja e religião. Então, são formas de ser influenciado, formas de ser, a pessoa ser tocada e ter uma mudança até de mente através dessas formas. Terceiro pressuposto, queridos, nós estamos vivendo num campo de batalha espiritual constante. Eu e você, nós temos que ter isso bem claro em nossa mente. Estamos em guerra. Se você não tem isso, sabe o que acontece? Você está sempre numa boa. Você acha que está tudo dominado, as coisas vão sair tudo bem, você vai levantar numa boa e tudo vai bem. Não é assim. Você levanta de manhã. A primeira coisa que você faz, dobra o teu joelho e ora. Pede para que o Senhor te proteja. Pede para que o Senhor te guarde. Pede para que o Senhor ele faça prosperar aquele teu dia. Pede a proteção do sangue de Jesus, dos anjos do Senhor à tua volta. Aí sim você vai prosperar. Aí sim você vai alcançar a bênção de Deus. Se você orar na primeira hora da manhã, se você dobrar o teu joelho e buscar o Senhor em oração verdadeira, genuína, fervorosa, é impossível Deus não te abençoar. É impossível que os problemas que talvez fossem te cercar, eles não caem por terra. Agora, se você busca Deus, você vai alcançar a vitória. Você vai realmente ter sucesso. O que diz o Salmo 1? O Salmo 1 fala para nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. E se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo que nós fizermos vai prosperar. Tudo que nós fizermos vai dar certo. Então, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, é meditar na palavra. É estar em constante oração. Quando você ora, quando você busca a Deus, medita na palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando a luta vem, a tentação vem, quando a crise vem, você está armado, porque na tua mente você tem a arma certa para lançar contra aquele mal. Você tem uma palavra de contra-ataque. Você tem uma palavra que vai destruir a ação contrária sobre a tua vida. Pastor, me dá um exemplo prático, muito, muito bom, eu vou te dar um exemplo prático. Você é vendedor, você vai vender. E aí alguém chega para ti assim, a idade, está bem complicado a venda, acho que hoje vai estar difícil, não sei o quê. Você vai repreender em nome de Jesus. Pastor, eu falo isso alto, não vai ofender a pessoa. Mas na tua mente, você vai repreender. E você vai dizer, não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou vender mais ainda. Para a honra e glória do Senhor. Pode ser colega do teu trabalho. E talvez naquele dia ele não venda nada. Mas você vai vender o dobro do que vendeu no dia anterior. Por quê? Porque você quer honrar e glorificar o nome do Senhor. Não é para te engrandecer, é para engrandecer o Senhor, é para que as pessoas vejam que Deus é contigo. Estão entendendo, queridos? É como eu falei em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Deus conhece a motivação do teu coração. Deus conhece o que está dentro do teu coração. Talvez você fale da boca para fora, mas lá no teu íntimo não seja bem isso. Então você vai dizer, Deus, algum tempo eu tenho falado da boca para fora isso.
que eu sei que eu tenho que falar isso aí, mas no meu íntimo não consigo mudar ainda, eu sou muito orgulhoso, sou muito vaidoso, muito prepotente ainda. Trata do meu caráter. Trata do meu íntimo, para que quando eu puder falar isso, que venha realmente motivado para a tua honra e para a tua glória. Estão entendendo, queridos? Deus não conhece apenas o que nós fazemos, mas Deus conhece principalmente a intenção do nosso coração. Se a tua intenção não for boa, peça para Deus mudar a intenção do teu coração. Efésios 6, 11 a 12 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, queridos, tem muita gente lutando de uma forma errada. Olha só o que o bonequinho fala. E Efésios 6,11 não diz isso, né? É para nós lutarmos com toda a armadura. Talvez você está levando pau da vida, porque você está esquecendo de usar um dos integrantes da armadura. Talvez o capacete de salvação, a espada da palavra, talvez o escudo da fé, talvez o cinto da verdade, talvez o sapato da preparação do evangelho da paz. Ou seja, você está lutando, mas está faltando parte da armadura. Quem sabe você deve dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho lutado em parte na minha força e não na tua força. Eu tenho lutado em parte, com parte da armadura, mas eu quero a partir de hoje lutar com a armadura completa. Me vista, Senhor, com toda a armadura. Amém? Quarto pressuposto: as trevas espirituais se manifestam em territórios e corpos, sejam de humanos ou de animais. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 15, fala sobre a expulsão do gadareno. Jesus, ele atravessou o lago e foi para Gadara, só por causa de 2 homens, sendo que um deles permaneceu junto com o mestre. E ele foi livre de uma legião de demônios. A Bíblia diz que tinha mais de 2.000 demônios naquele homem. E sabe onde é que os demônios foram parar? Nos porcos. E os porcos se precipitaram precipício abaixo, morreram afogados. Pastor, mas os demônios podem entrar até nos animais. Eu já vi entrar em cachorros. Eu já vi. O cachorro mudou completamente o comportamento, as atitudes. Então, os demônios entram não só nas pessoas, mas pode entrar também nos bichos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6, 10 a 13. Amém, queridos? Precisamos usar toda a armadura de Deus. E outra, não é só usar, é saber usar. Você já pensou? Quem aqui já serviu o exército? Levanta a mão, por favor. Serviu o exército. Vocês tiveram aula de tiro, né? Já pensou vocês pegarem assim e estar numa situação de conflito e ter lá um fuzil, ter uma submetralhadora, ter um instrumento assim potente, mas não ter o projetil? Ou falar no popular, a bala, né? Já pensou? É a mesma coisa.
Deus nos coloca para nós usarmos ferramentas, armas espirituais que são poderosíssimas. Mas não adianta nós termos essas armas se nós não soubermos usá-las. As trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. Esse é o quinto pressuposto. Olha o que diz 2 Coríntios 11, 14, a parte B. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, cuidado, queridos, com quem você vai se casar. Principalmente com solteiros agora. Cuidado com quem tu vai fazer um negócio. Ah, mas ele é lindo. O diabo também é lindo, porque ele se transforma em anjo de luz. Ele não vem com chifre, ele não vem com tridente. Às vezes, é uma proposta que é irrecusável. Abre o teu olho. Orou, colocou na mão de Deus, pediu um sinal para ver se é de Deus. Estão entendendo? O diabo às vezes vem com uma proposta tão linda, tão boa, e quando é boa demais, nós temos que parar um pouquinho e repensar. Então, queridos, vamos analisar isso. O diabo se transforma em anjo de luz. Muitas das circunstâncias que nós passamos, e dos problemas que nós temos hoje, é que nós agimos pela emoção. Nós não usamos a razão, não pensamos, não raciocinamos, não pedimos conselho para outras pessoas, não oramos, pedimos confirmação para Deus na sua palavra. Estão entendendo? Esse é o problema. Como você e sua família, então, podem manter a consciência alerta das trevas espirituais? Primeiro, queridos, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz, Jesus, eu sou o caminho. Ou seja, não há outro caminho que nos leva a Deus. Não há religião, não há padre, não há pastor, não há bispo, não há apóstolo, não há guru, não há médium, não há nada que nos leve a Deus. Só Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. A única forma de nós chegarmos ao Pai é através de Jesus. Só Ele. E nós chegamos em Jesus através da sua palavra. Mateus 22, 29 diz: errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos conhecer a palavra. E precisamos do poder de Deus. Quando nós temos o conhecimento da Bíblia Sagrada, e temos a unção de Deus sobre a nossa vida, ninguém nos segura. Nós vamos arrebentar. Nós vamos ir até onde Deus quer que nós vamos. Estão entendendo? Precisamos somente disso, queridos. Segundo, busque e cultive o discernimento espiritual. Ah, queridos, isso aqui é fundamental. Nós não podemos subestimar e nem superestimar o diabo. Não podemos dar menos poder que ele tem, nem mais poder que ele tem. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava trabalhando e Deus falou muito forte no meu coração que era para eu abordar um veículo que estava subindo a serra. Eu estava lá na Polícia Rodoviária Federal e naquele momento, eu confesso para vocês que eu não estava bem preparado. Eu estava até sem a arma, tinha tirado o cinturão, eu estava sem a bota, a botina. Eu botei a botina rápido, nem a arma não tive tempo de botar. E o primeiro carro que subiu, eu abordei. Quando eu abordei aquele veículo, eu pedi, dei boa noite, pedi os documentos para ele, e ele me enxergou e disse: Pastor Adão. E eu olhei para ele, não conheci, mas ele me conheceu. Eu peguei os documentos e ele começou a chorar. Levei ele para o posto
E lá no posto, ele começou a falar dos problemas que estava enfrentando, e eu comecei a orar com ele, e orientar. Daqui um pouco eu ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para mim, ele não está ouvindo nada do que você está falando para ele. E eu fiquei chocado com aquilo. E eu parei e eu perguntei, Senhor, então o que eu faço? O Senhor disse, toca no ouvido dele e peça para que se abra agora, nesse momento, os ouvidos espirituais. E eu toquei naquele momento e eu fiz a oração para que se abrisse os ouvidos espirituais. Depois que eu fiz essa oração, eu perguntei para ele, você não estava me ouvindo? E ele disse, é verdade. Eu tenho até vergonha de dizer para o Senhor, mas eu ouvia o Senhor abrir a boca, mas não ouvia nada. Sabe o que estava acontecendo? Um espírito maligno que estava agindo na mente dele, que cegou, que tapou os seus ouvidos, para que eu não pudesse falar com ele, para que ele não pudesse me ouvir, porque ele queria se matar. Aquele espírito queria que ele se suicidasse. Graças a Deus, depois que eu orei, abri os ouvidos espirituais, aí ele pôde compreender e pôde ouvir a voz de Deus, e aí ele foi liberto e voltou para sua casa. Estão entendendo, queridos? Isso é discernimento espiritual. Vai ter momentos que a tua inteligência não vai resolver nada. Vai ter momentos que o teu dinheiro não vai resolver nada. Vai ter momentos que os teus amigos não vão poder te ajudar. Só Deus, através do discernimento espiritual, vai poder te ajudar. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. E é aí que nós precisamos buscar esse discernimento de Deus. Amém? 1 Pedro 5:8 e o 9, a primeira parte, diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então nós sabemos que o diabo está sempre à nossa volta. E ele vai tentar matar, roubar, destruir. Ele vai tentar nos devorar. Hebreus 5:13-14 diz, quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que significa isso, queridos? Significa que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me envolvo com Deus, mais apto eu estou para discernir a sua vontade e ouvir a sua voz. Terceiro, reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Reconheça, queridos, há poderes malignos. E a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você se sujeitar a Deus. O que significa se sujeitar a Deus? Está em obediência à palavra de Deus. Está em obediência à voz de Deus. Está com o pensamento voltado em Deus, na sua palavra. Aí eu tenho força, eu tenho poder para resistir ao diabo, e o diabo tem que fugir. O diabo tem que fugir. Eu não posso e não vou conseguir fazer o diabo fugir se primeiro eu não estiver sujeito ao Senhor. Estão entendendo? Quarto, abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. 1 João 2:1 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que legal, né? Hoje nós temos um paracletos, no grego, advogado. Aquele que está ao nosso lado. E no dia do juízo final, esse paracletos, o nosso advogado, vai ser o nosso juiz. Temos 2 advogados hoje, um na terra, que é o Espírito Santo, e um no céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos fraquejar, mas que isso seja uma exceção em nossas vidas. Sabe o que eu faço?
Eu não sou melhor que vocês. Como diz Paulo, talvez seja mais pecador que vocês ainda. Mas eu penso que toda vez que eu for pecar, eu vou estar desagradando ao meu Pai. Toda vez que eu for pecar, eu vou estar magoando, ferindo o coração de Deus. Então eu evito o máximo possível. Procure pensar assim. Procure ver Deus como alguém que você possa olhar. E se você vai fazer alguma besteira, uma bobagem, você vai estar vendo a cara dele triste e lágrimas correndo dos seus olhos. Quem sabe você vai errar menos. Quando você conseguir ver Deus de uma forma visível. Ver Ele olhando para você. Quinto, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. Queridos, os demônios, então, na verdade, estão sempre procurando nos tentar. E nós temos 3 áreas principais de atuação do diabo. São as áreas que as pessoas mais caem. Primeiro, área sexual. Segundo, dinheiro. Terceiro, poder. Se você conseguir ficar livre dessas áreas, você vai fazer grandes coisas. Amém? Não esqueça, essas 3 áreas são as áreas que mais o diabo atua. Área sexual, todo sexo fora do casamento é pecado. Dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama o dinheiro se torna teu ídolo, teu Deus. Poder, quando você ama o poder, quando você ama o prestígio, ama a fama, isso se torna teu Deus. Você está em pecado também. 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, sexo, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então aqui nós temos o sexo, nós temos o poder, nós temos o dinheiro. Portanto, não se deixe intimidar pelas trevas. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, queridos, que essa palavra, como as trevas militam em nosso meio, possam fazer com que nós venhamos a lembrar que nós estamos em guerra. Você saiu de casa, você já está em conflito com o diabo. Você já levantou, saiu da sua cama, você já está em conflito com Satanás. Ele quer roubar, ele quer matar e quer destruir. Agora cabe a você lembrar disso aí. E primeira coisa que você faz, ora, dobra o teu joelho e clama pelo sangue de Jesus. Começa a orar pelos teus, começa a orar pela tua família, começa a orar pela tua igreja, começa a orar pelos teus parentes, ora pelo teu trabalho. Há poder na oração. Talvez até você precise ir além da oração, talvez você precise fazer um jejum, porque há momentos na nossa vida, queridos, que nós precisamos de algo mais forte. Você precisa se aproximar de Deus. E aí o jejum, ele é fundamental. O que eu faço no jejum, pastor? Eu oro, eu leio a palavra, eu me abstenho de muitas coisas também, que eu preciso deixar naquele momento, por alguns dias. Para quê? Para estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Para vencer coisas que aos olhos humanos é impossível. Talvez você esteja lutando, uma luta que aos teus olhos seja impossível. Graças a Deus que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Amém?